Olá, a paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus na sua vida. Eu já quero chegar dando meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas você vai receber esse vídeo, que horas esse vídeo vai chegar até você, mas eu já quero deixar aí a paz do Senhor Jesus e já quero profetizar na sua vida. Eu profetizo na sua vida que tudo que você achou que estava dando errado irá dar certo. Eu profetizo que o Senhor te dará sabedoria, te dará inteligência, te dará discernimento, te dará estratégia para conduzir a sua casa, porque o Senhor te chamou como coluna, né? Que o Senhor te dê sabedoria em tudo que você colocar a mão, sabedoria no seu casamento, sabedoria para criar os seus filhos, sabedoria foi o que Salomão pediu, né? Salomão, quando foi assumir o trono, Deus pergunta para ele o que ele queria. Ele pediu sabedoria, porque ele foi sábio em pedir sabedoria, porque com a sabedoria você vem a inteligência, vem tudo junto com a sabedoria. Então, que o Senhor te dê sabedoria neste dia de hoje, amém? Eu gostaria de deixar aqui em 1 Samuel, versículo 3, nós vamos ler alguns versículos salteados, mas já quero pedir que você pegue a sua Bíblia para me acompanhar. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu já vou pedir para você deixar o seu likezinho, que é o seu joinha, que toda vez que você deixa o seu like, que é o seu joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e coloca para outras pessoas verem, e você me ajuda a pregar a palavra de Deus, né? Eu sempre costumo falar que o Senhor me levantou nesse tempo para pregar, e levantou você, meu querido, que está me ouvindo, para evangelizar, né? E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso compartilhando o vídeo e mandando para outras pessoas que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, porque eu tenho um propósito com Deus. Isso é eu, Magna, meu propósito com Deus. Estou sempre orando por aqueles que entram no nosso canal, pelos aqueles que escutam a mensagem diária, sabe? Até mesmo pelos aqueles que compartilham o vídeo. É um propósito que eu fiz com Deus. É uma oração que eu tenho constante com Deus, para que o Senhor abençoe a sua vida e que tudo que você colocar a mão abençoado será. Amém? Esse é um tempo difícil que o Senhor está levantando os seus para falar da palavra de Deus. Então não fique de fora, meu filho, minha filha, meu querido e minha querida, trabalhe para o Senhor, porque melhor trabalho não há. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel 3, vou ler a partir do versículo 4, tá? O Senhor chamou a Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi ele se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o que se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamares, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou em seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. O 12. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado contra sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe disse, meu querido, porque eu já lhe disse saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Amém?
Essa é uma palavra gloriosa que nos conta a história, né? Uma das passagens que nos conta a história de Samuel. Samuel que era um jovem, né? Vocês conhecem a história de Samuel, né? Como é que Samuel nasceu? Foi através de uma oração diferente que Ana fez, que Ana era sua mãe. Ela pediu um filho, né? Ela não tinha nada, ela não tinha filhos, ela pediu um filho ao Senhor e prometeu que se Deus desse um filho para ela, ela entregaria o filho para ser um sacerdote, né? Mas Deus não deu só um filho, Deus deu 3 em 1. Deus deu um profeta, um sacerdote e um juiz, né? Então você que está pedindo um filho aí a Deus, creia que o Senhor, quando dá, Ele dá em triplo, em quádruplo, Ele dá quantas vezes mais Ele quiser, porque quando Ele abençoa, Ele não dá uma bênção qualquer, Ele dá uma bênção que transborda, e assim foi com Samuel, né? Deus abençoou o ventre de Ana e nasceu Samuel, e no tempo certo ela entregou Samuel a Eli, que era um profeta daquela época, né? E colocou lá para que ele fosse aos cuidados de Eli. Assim, quando ele acabou de amamentar, né, ele largou a amamentação, ela entregou ele para o profeta Eli. E Eli já tinha 2 filhos, e ali foi Samuel crescendo, né, na presença de Deus e nos ensinamentos do Senhor. Só que Eli tinha 2 filhos, e os filhos de Eli não estavam fazendo coisas agradáveis aos olhos de Deus, né? Eles estavam profanando o templo do Senhor. E Deus chamou a atenção de Eli. Sabe por quê? Porque Eli não chamava a atenção dos filhos. Quantos de nós, eu e você, porque eu tenho filho também, vemos os nossos filhos fazendo a coisa errada, fazendo coisas que não provêm de Deus, coisas que não provêm da sociedade, coisas erradas mesmo, e não chamamos a atenção do nosso filho, não corrigimos a atenção do nosso filho. Assim fez Davi também. Davi não soube passar a correção exata para os seus filhos. E quantos de nós estamos igual Eli, estamos igual Davi? Os nossos filhos, né, estão como criança mimada, as coisas têm que ser do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, não é mesmo? Muitas das vezes o nosso filho fala com a gente, ou filha, ou filho, fala conosco como se estivesse achando que está falando com um colega, né? Quantas vezes, na minha época, eu lembro, assim, quando eu era criança, minha mãe falava Magna, e eu falava oi, ela, oi não, é senhora. Sabe? E hoje em dia você não vê um filho dando bênção, você não vê um filho chamando o pai e a mãe de senhora, de senhor, sabe? E vamos vendo nossos filhos fazendo as coisas, e quantos dos nossos filhos estão enfurnados na internet, estão enfurnados em jogos, sabe? De morte, que matam outras pessoas. Você vê que agora eu acho que parou um pouco, mas nos Estados Unidos tinha muitos jovens, tinha uma época que tinha muitos jovens por assistir jogos que matavam outras pessoas, iam para as escolas e matavam outras pessoas, sabe? Eles faziam o que aqueles jogos faziam. E quantos de nós corremos, né? E deixamos a criação dos nossos filhos frouxos. Foi assim que ele fez, né? Ele criava Samuel, mas Samuel ele criava dentro dos preceitos do Senhor. Ele chamava a atenção de Samuel como tinha que chamar, sabe? Mas dos próprios filhos dele ele não fez. E Deus falou com o próprio Eli que ia exterminar toda a geração dele, né? Eli já sabia que Deus ia fazer. E quando Deus começou a falar com Samuel, porque você vê aqui na passagem que Deus chama 3 vezes Samuel, Samuel não reconhecia a voz de Deus ainda, porque Deus nunca tinha falado com Samuel, né? E Deus chama Samuel 3 vezes, ele acha que Eli que está chamando ele, que Eli estava no outro cômodo, né? Ele acha que Eli estava chamando ele já tinha uma certa idade, então ele se levantava e ia até Eli e perguntava, tu me chamaste? E ele falava, não, eu não te chamei, volta a deitar. Sendo que na terceira vez que Samuel foi, ele entendeu que era a voz de Deus chamando Samuel. E quantas vezes eu e você, o Senhor fala conosco que nós não entendemos a voz de Deus. Sabe por quê? Porque não temos sabedoria, não temos discernimento do Espírito. Muitas das vezes achamos que é coisa da nossa cabeça, que é coisa do nosso coração, mas é Deus falando conosco. Meu querido, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Peça a Deus sabedoria para que Deus possa abrir os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir, entender e obedecer. Porque são 3 coisas. É ouvir, você entender o que Deus está falando e obedecer. São 3 coisas diferentes. Primeiro você vai ouvir, né? Deus vai
destapar os seus ouvidos carnais e vai abrir os ouvidos espirituais e você vai escutar a voz de Deus. E depois você vai entender o que Deus está falando. Muitas das pessoas, Deus fala conosco e nós não entendemos o que Deus estava querendo falar naquele exato momento. É entender. E a terceira coisa é obedecer à voz de Deus. Quantos de nós, Deus fala para a gente não fazer as coisas e a gente faz. Muitas das vezes Deus amostra em sonhos, né? Amostra as coisas para a gente em sonho e a gente não obedece aquilo que Deus amostrou. A gente faz o que está no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós queremos fazer o que a gente quer, só que a gente tem que lembrar que a gente não se manda. Quem manda é Deus, quem fala é Deus e a última palavra vem de Deus, né? Portanto que na terceira vez Samuel fala assim: fala, porque o teu servo ouve. Porque abriu os ouvidos dele e ele ouviu, ele entendeu. Você está entendendo? Ele ouviu e ele entendeu. E quando ele acordou, e Deus falou com ele tudo o que ia fazer com a família de Eli. E ele ficava assim, isso me lembra, há uns dias atrás Deus me deu algo sobre a minha família mesmo. Deus me deu uma visão que um dos meus ia entrar no leito. E só não me mostrou quem estava no leito. E eu vi assim, uma pessoa deitada. E eu vi alguém da minha família em pé perante aquele leito. Então eu sabia que alguém daquela casa ia para o leito. Mas eu não sabia como que eu ia falar para essa pessoa. Eu ia entregar aquele sonho para aquela pessoa, né? E eu falei assim: Senhor, não sei como eu vou entregar esse sonho. E foi isso que Samuel estava falando aqui, que ele não sabia como que ele ia entregar para Eli o que Deus falou, né? E Eli de manhã falar para ele assim, ó: não me esconda-me nada o que Deus falou para você. E ele falou tudinho que Deus falou. Então presta atenção. Ele ouviu, né? Ele entendeu o que Deus falou e ele obedeceu à voz de Deus. Ele entregou. Você está entendendo? E foi isso que eu fiz, né? Eu entreguei também. Mais tarde, naquele mesmo dia, Deus botou essa pessoa da minha família na minha frente e eu entreguei o sonho. E não demorou 3 dias e a outra pessoa foi realmente pro leito. Do jeito que Deus havia me mostrado em sonho. Sabe por quê? Porque foram as 3 coisas juntas. Eu ouvi, eu entendi e obedeci. E entreguei o que não era meu. E quantas das vezes Deus fala com a gente e a gente engole aquilo que Deus manda. Ficamos com medo de falar o que Deus mandou. Não tenha medo, meu querido. Não tenha medo, minha querida, de entregar o que Deus mandou você entregar e falar o que Deus mandou você falar. Fale, sabe? Fale, porque ali Deus usou Samuel para falar que ia descer a sepultura toda a casa de Eli. E assim foi feito. Toda a casa de Eli desceu à sepultura, até a criança que estava no próprio ventre de uma das esposas dos filhos de Eli, desceu à sepultura. E o próprio Eli desceu à sepultura, os filhos de Eli desceu à sepultura. Sabe por quê? Porque Eli não teve pulso forte para conduzir a casa dele. Quantas das vezes eu e você não temos pulso forte para conduzir a nossa casa, sabe? Os filhos estão em desobediência, o filho sai a hora que quer, chega a hora que quer, não dá satisfação para o pai, sabe? Não está no caminho do Senhor, porque a palavra de Deus fala uma coisa muito, muito boa, muito interessante, sabe? Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Então isso é coisa para mim e você ensinar o caminho que o nosso filho deve andar. E o caminho certo é o caminho de Deus. Sabe por quê? É o caminho certo porque ele leva para a salvação e não para a perdição. Porque quando você ensina ao seu filho o caminho que ele deve andar, ele não anda nas drogas, sabe? Ele não anda na prostituição, porque a droga causa dependência e aquela dependência daqui a pouco ele está furtando dentro de casa, roubando as coisas para comprar aquela droga. E muitas das vezes ele vai na boca de fumo e lá mesmo ele é morto. Sabe, eu não sei para quem, sabe, porque é difícil pregar essa palavra, porque fala sobre ensinamento, fala sobre como nós devemos deixar a nossa casa, sabe? Meu filho costuma falar que eu sou rígida, não é que eu sou rígida, é que eu tenho a minha casa com mão forte, sabe? Ele tem que entender que tem que me obedecer.
Ele tem que entender que eu não sou a coleguinha dele, que eu sou a mãe. Então o filho deve obediência à sua mãe, sabe? Quando a mãe fala, o pai fala, o filho tem que obedecer, porque nós já vivemos muito mais que eles e temos experiências, sabe? E quantas vezes a gente fala para o nosso filho, olha, isso não vai dar certo, não faz isso não é certo, porque nós já passamos por aquilo. Às vezes não passamos, mas já vimos fulano passar por aquilo, sabe? E Deus faz isso. Ele coloca pessoas com experiência no teu caminho para te mostrar que aquilo não deu certo para fulano, para você também não fazer. Mas muitas das vezes o orgulho toma conta da gente e a gente quer fazer o que a gente quer. Principalmente quando é jovem. Quando somos jovens, a gente quer fazer o que a gente quer, porque assim foi comigo. Eu quis fazer o que eu sempre quis. Eu, quando era jovem, né, e eu fui criada dentro do evangelho e mesmo assim me desviei da presença do Senhor porque eu queria fazer o que eu queria. Era o que eu queria e não o que minha mãe queria e não o que minha mãe me mostrava. Era o que eu achava que era o certo. E você pode ter certeza, meu querido e minha querida, que eu colhi o fruto de tudo isso, de toda a minha desobediência. E foi isso que Eli e a família dele colheu. Entendeu? Colheu o fruto da desobediência, de profanar o templo do Senhor, por Eli não ensinar os filhos dele o caminho que ele devia tomar, o caminho que ele devia. Então, meu querido, se Deus me trouxe aqui para falar de filhos nesse dia de hoje, é para você tomar as rédeas do teu filho, da tua filha, porque quem manda é o Senhor, sabe? Não é ele, não é ela, quem manda é Deus. E Deus colocou você como mãe, como pai, para que você possa ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, para que ele não pereça lá na frente, para que ele não desça uma sepultura, sabe? E depois que descer a sepultura, ele não vai para o céu, meu querido, sabe? Ele vai para o inferno se você não ensinar o caminho que ele deve andar. Você é responsável pela alma do seu filho. Você está entendendo? Então ensine, não canse de falar, não desista da sua família, não desista, pai, não desista, mãe. Eu não sei de que maneira está o seu filho está nas drogas, está no vício, sabe? Se seu filho está numa cracolândia, eu não sei se sua filha está na prostituição, ou até mesmo se seu filho te bate, eu não sei, eu vim aqui para falar, pegue as rédeas de volta da sua família, sabe? Porque o Senhor está contigo, o Senhor vai te dar autoridade para falar com o seu filho, para falar com a sua filha, vai colocar palavras na sua boca e o seu filho vai te ouvir. Não tenha medo de corrigir o seu filho, não tenha medo de colocar ele de castigo. Eu sei que a lei nos fala que não devemos bater nos nossos filhos, mas eu apanhei muito, estou aqui e não morri, sabe? Eu não morri, estou aqui. Você está entendendo? E muitas das vezes temos medo de corrigir, porque hoje em dia temos criança na nossa sociedade que quando o pai vai corrigir, a criança fala que já vai denunciar o pai. Pegue o seu filho como um forte, meu querido, sabe? Converse com ele, porque ele vai crescer e vai pagar aquilo que ele está fazendo. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, tudo que você semear, você vai colher, tudo que você plantar, você vai colher. Ele está plantando agora desobediência, e quando ele casar, ele vai colher aquela desobediência nos filhos dele, sabe? Vira um círculo vicioso, vira uma maldição. Então você tem que mostrar para o seu filho, olha, você está fazendo isso hoje comigo, eu faço isso com o meu, sabe? Eu falo assim, olha, Mateus é o nome do meu filho, eu falo assim, olha, Mateus, hoje você está fazendo isso, você não está me ouvindo, mas amanhã você também terá um filho, sabe? E ele para e ele fica pensando, porque ele pensa assim, poxa, se tá errado isso que eu estou fazendo com ela, eu não quero que meu filho faça isso comigo. Então faça isso. Sente, converse com o seu filho, mostre para ele, mas tome as rédeas da tua casa. Não desista do seu filho, sabe? Porque muitas das vezes estamos cansados, já falamos, sabe? Já falamos várias vezes e o filho não escuta. Então a gente deixa para lá, não deixa para lá a sua família. Porque Eli provavelmente já devia, né, ter falado e não falou. E toda a família se perdeu, não ficou um da descendência dele. Não deixe que a sua família se perca. Não deixe que a sua família se perca.
pegue a rédea da sua família em nome de Jesus. Entregue ela na mão do Senhor. Faça um jejum, faça uma oração. Fala, Senhor, me dá sabedoria como eu vou agir com esta menina, com este menino. Me dá sabedoria e me dá discernimento, que você vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Deus vai mudar a história, sabe? Aquela sua filha que está desobediente vai virar sua melhor amiga. E aquele menino que está no meio das drogas, sabe? Vai virar o seu melhor amigo, o seu companheiro. Então eu profetizo na sua vida que o Senhor vai alcançar a sua família com mão forte. E tudo que está fora do lugar, o Senhor vai colocar no lugar. Eu profetizo que não haverá desobediência, não haverá reclamação, sabe? Eu profetizo que os seus filhos vão ser bênção na sua vida, porque os filhos são bênção para nós. Sabe, a mulher, quando ela sabe a notícia que ela está grávida, é uma das maiores felicidades que a gente tem, porque a gente sabe que gravidez é bênção. Então eu profetizo que seus filhos vão ser bênção na sua vida. Bem, meu querido, amém? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma essa pessoa que está me ouvindo nas tuas mãos. Senhor, toma esta família, Senhor, que muitas estão perdidas, estão com filho nas drogas, na prostituição, no álcool, no vício, no roubo, no furto. Senhor, na desobediência, sabe? Aquele filho que não quer mais estudar, que quer largar tudo, Senhor Jesus, Senhor. Eu não sei o que essa família está passando, mas eu te peço misericórdia. Eu te peço, Senhor, que tu venha derramar unção sobre esse pai, sobre essa mãe, para que eles venham ter sabedoria e pulso, Senhor, para levar essa família para frente, sabedoria para conversar com esse jovem, sabedoria para não abandonar esse jovem no meio do caminho, para que essa família não se perca como a família de Eli, Senhor. Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa família, entra com a tua glória, Senhor, e com a tua majestade. É o que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, meu querido, amém. Creia que o Senhor vai te encher de sabedoria e você vai saber a decisão que tem que tomar, você vai saber o que fazer com o teu filho e a tua filha, você vai saber falar, conversar, chegar ao coração desse jovem, dessa jovem. Creia em nome de Jesus. Já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando dificuldade no meio da sua família, com um filho, com uma filha, com um jovem, com uma criança. Compartilha em nome de Jesus, para que ele não deixe a família dele se perder, em nome de Jesus. E se inscreva no nosso canal. Amém? Estamos em constante oração pela sua vida. Amém? Até a próxima, meu querido.